Tudo bom, pessoal? Vamos falar a respeito de oxirredução. Oxirredução, para quem não se recorda, é uma variação, um delta, né, no NOx. Quando você tem ali um elemento químico, quando você tem ali algum componente de uma reação química que tem um número de oxidação, né, uma carga ou um NOx, antes da reação química, e depois que ocorre a reação química, ele troca ou aumenta ou diminui esse NOx, você tem ali uma reação de oxirredução, uma reação que se caracteriza como oxirredução, ok? Oxirredução, você pode ter aqui duas abordagens. A primeira abordagem é a abordagem da redução. Redução, como o próprio nome diz, tá? É uma redução, redundante isso, né? É uma queda aqui no NOx, beleza? É interessante destacar, você que gosta aí de fazer associação com palavras, redução, não está caindo a carga, não está caindo o número de oxidação, não está descendo. O que tem que acontecer? Tem que ficar negativo, tem que ganhar algo negativo, você tem que somar algo negativo para que o NOx caia, né? Então você soma algo negativo à carga quando você recebe, você no caso, o componente ali, o átomo que está reduzindo, né? Recebe elétron. Elétron é algo negativo, então quando você recebe elétrons, você está sofrendo redução, o seu NOx acaba caindo ali, ok? A outra parte é a parte de oxidação. Quem sofre oxidação Quem sofre oxidação tem o NOx aumentado. Então você vai ter uma carga ali aumentando, ok? Em relação a antes da reação química. E oxidação, quem gosta de fazer associação com palavra, é quando se dá ou se perde, né? Elétron. Pô, se você está perdendo algo que é negativo, você está ficando positivo. Então o seu NOx vai subir, beleza? Façam essa associação porque isso aqui a gente usa em pilha, a gente usa em eletrólise, ok? Redução, portanto, e oxidação explicadas aqui. Vamos dar um exemplo de uma reação química bem simples, tá? É a reação química de combustão do carbono. Você tem aqui o carbono e você reage ele com gás oxigênio, oxigênio gasoso, tá? Então o carbono aqui vai ser um carbono sólido, aqui o oxigênio vai ser um oxigênio gasoso e isso aqui vai ser uma combustão, no caso uma combustão completa, tá? Ele vai formar gás carbônico, o dióxido de carbono, que é o CO2, também em estado gasoso. Beleza? O que vai acontecer com os átomos aqui, né, que estão compondo a reação química? Então tem aqui CO2, depois da reação química, antes da reação química tem O2 e tem C. Ok? Bom, vamos analisar uma por uma. C é o carbono, é uma substância simples, tá? Lembrando lá dos casos de alotropia, o carbono pode formar grafite, pode formar grafeno, pode formar diamante, né? No caso aqui eu estou pegando o carbono no formato de carvão mesmo, tá? Para facilitar aí a nossa combustão. Lembra que isso é uma substância simples. Pronto, coube. Uma substância simples tem, né, como NOx. Lembrando que substância simples é uma substância formada de apenas um tipo de átomo. No caso, o carbono, tá? Vai ser um tipo de átomo só, formando ali uma substância. O NOx dos átomos envolvidos é zero. Então esse carbono inicialmente tem NOx zero. Temos também aqui uma outra substância simples que é o O2. O O2 é o gás que você respira, o gás oxigênio, tá? 20% da atmosfera é composta aí, aproximadamente 20%, né, desse gás. Lembrando que o O2 o que é? É um O com uma ligação covalente com outro O, então só tem ali oxigênio formando a molécula, né? É uma substância simples também. Cada um desses oxigênios, portanto, vai apresentar, né, NOx nulo, NOx zero. Então, NOx zero e NOx zero também. Beleza? Aí depois vem aqui também o CO2.
poxa, CO2, como é que funciona? CO2 não é mais uma substância simples, ele tem carbono e tem oxigênio ali, tá? A fórmula molecular não é necessário saber isso aqui para entender oxirredução, mas né, eu gosto de concatenar alguns conteúdos aí, eu vou colocar o carbono, ele faz ali, ele tem a capacidade de fazer 4 ligações covalentes, né? O oxigênio tem 2, tem a capacidade de fazer uma ligação dupla aqui e tal, de fazer 2 ligações. Então nós vamos ter um oxigênio ligado duplamente com o carbono e o outro oxigênio também. O que acontece? Não é o caso de ser um peróxido aqui, né? Lembrando que em peróxidos, tipo no H2O2, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, o NOx do oxigênio é -1, isso aqui é mais uma exceção, né, do que uma regra. Nesse caso não vai ser isso, né? Nesse caso o NOx do oxigênio vai ser -2. Lembra que o oxigênio faz parte da família 6A, parte da família dos calcogênios, né? Na forma iônica eles tendem ali a ter um NOx -2. Por quê? Porque eles têm 6 elétrons na camada de valência. Para completar a regra do octeto, eles têm que ganhar mais 2 elétrons. Quando eles ganham mais 2 elétrons, eles ficam com carga 2, né, bivalente negativa, beleza? Com isso, pô, isso aqui é uma substância. Substância, a soma das cargas é neutra, é nula, é zero, beleza? Então toda a carga que eu for somar aqui tem que dar zero. Eu já tenho um oxigênio que vale -2 a carga, o outro oxigênio que vale -2. Que número que tem que ter aqui de NOx para o carbono, né? Como já tem aqui NOx negativo e NOx negativo, o carbono vai ter que apresentar NOx positivo. E para zerar tem que ser um NOx +4, beleza? Então nós vimos aqui o NOx dos oxigênios antes e depois da reação química e do carbono também. Recapitulando aqui com a reação química, C mais O2, já está inclusive balanceada a equação química, beleza? Não vou colocar os estados físicos aqui. Fiz aqui a tabelinha e agora eu vou desmembrar cada uma das substâncias. No carbono só tem um carbono mesmo. No oxigênio eu tenho OO. No gás carbônico eu tenho COO. Então eu estou só contando os átomos, eu não estou fazendo estrutura molecular aqui, beleza? Quais são os NOx? Nesse caso, quando você desmembra a substância, você consegue ver o NOx individual de cada um dos átomos aqui, né? Então aqui, esse carbono, substância simples, NOx 0. Esse oxigênio, substância simples, NOx 0. Eu vou cortar o 0 aqui, tá? Cuidado para não confundir com o símbolo de vazio. É só para não confundir oxigênio com 0. Fiz um cortinho aqui, tipo aquele 0 de computador antigo, tá? E aí a gente viu aqui depois que o carbono assume NOx +4 e os oxigênios assumem NOx -2. Eita nós, o que aconteceu? Ocorreu uma troca, ocorreu uma variação no NOx. Vamos analisar primeiramente o NOx do carbono. O NOx do carbono. Eita. Aí. Tem um delta NOx, tá? Vou colocar só um delta aqui como +4. Por quê? Delta é final menos inicial. Se eu pegar 4 e remover, tirar, subtrair 0, vai dar 4. Então 4 positivo, né? Esse vai ser o delta NOx do carbono. Qualquer um dos oxigênios aqui, eu vou escolher esse, tá? Poderia ter escolhido esse aqui também e ter mostrado, mas eu vou escolher um só, porque isso ocorre de maneira repetida, né? O oxigênio, tá? Pode ser com qualquer um aqui, poderia ser com esse aqui também. Eu estou só mostrando em um para não ficar muito poluído o desenho aqui. Ele tem um delta NOx, ele tem um delta igual a -2. Pô, se você está no 0 e vai para o -2, você está regredindo 2, né? Então teve uma queda ali de 2, né, na carga. E você pode reparar o seguinte, ó. Cadê? Vou colocar numa outra cor, uma cor que não destaque. Aí, uma cor que destaque também. Esse oxigênio, como eu não representei, eu vou falar dele aqui agora. Esse oxigênio, daqui para cá também, ele também sofreu um delta de -2. Repara o seguinte, se eu somar todo mundo que teve delta negativo, ou seja, se eu somar esse delta com esse delta aqui, vai dar -4. E se eu pegar todo o delta que foi positivo, tenho +4. Então a soma das variações, isso valendo para todos os átomos, tá? Tem que ser 0. Por quê? Porque
quem está recebendo elétron está tendo o NOx derrubado, está tendo o NOx reduzido, está reduzindo. Quem está doando elétron, quem está perdendo elétron, quem está dando elétron, quem dá elétron, oxida. Então está oxidando, né? Está tendo o seu NOx aumentado. No caso do carbono, ele teve o NOx aumentado até o mais 4. Quer dizer então que ele se livrou, ele doou 4 elétrons. E onde que foram parar esses 4 elétrons? Se eu só fosse considerar esse oxigênio aqui fazendo esse caminho, né? Aqui do azul mais claro, esse oxigênio estaria ganhando apenas 2 elétrons, tá? Então o que aconteceu? Esses 4 elétrons que saíram aqui do carbono, 2 foram para um oxigênio, 2 foram para outro oxigênio. Então a gente teve aí a oxirredução, tá? Nessa reação química, né? O carbono oxidou e o oxigênio reduziu. Toma cuidado agora com o próximo conceito, que é o conceito de agente redutor e agente oxidante. Olha que estranho, eu falei que o carbono tinha oxidado. O carbono, então, pegou uma característica do oxigênio e tal. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Nós temos o chamado agente redutor. Beleza? O que o agente redutor faz? O agente redutor, ele reduz, mas calma. Ele é agente, então ele reduz outra ou outras, tá? Espécie química. Então ele reduz outra, ele faz a ação, ele é um agente, né? Ele está agindo ali. Se ele reduz outra espécie química, o que vai acontecer com ele? Para ele reduzir outra espécie química, ele tem que doar elétron, tá? Para essa outra espécie química perder NOx. Então, o agente redutor, ele está reduzindo outra substância, como efeito, como consequência, né? Ele sofre, então agora o que ele sofre, tá? Oxidação. Olha que interessante, o agente redutor sofre oxidação. Também temos aqui o agente oxidante. Oxidante. O agente oxidante, a lógica é parecida, né, com a do agente redutor. Ele oxida. Só que ele não oxida a si mesmo, ele oxida outra espécie química. Interessante, né? Então ele está agindo de maneira oxidante em outra espécie química. Se a outra espécie química está oxidando, ela está dando elétrons. Então ela está tendo elétron retirado dela, né? O que o agente redutor faz? Desculpa, o agente oxidante faz? Ele reduz, tá? Ele sofre redução porque ele está roubando elétrons de outra espécie química. Então se eu for colocar aqui, né, o que acontece com os outros, ele está oxidando. Mas o que acontece com ele mesmo? Ele vai sofrer redução. Beleza? Existe então essa inversão. Pensa, por exemplo, né? Se você tem uma pessoa, vou desenhar aqui alguns bonequinhos. Opa, essa pessoa está meio torta. Aí. Você tem uma pessoa e você tem aqui um grupo de outras pessoas, beleza? Bom, vou colocar aqui 4 pessoas que vão agir de maneira diferente. Tem uma pessoa nesse grupo, essa pessoa aqui, que ela gosta muito de cobrar dinheiro das outras. Então o que vai acontecer? Ela está cobrando dinheiro. Essa pessoa que eu circulei em amarelo, concorda comigo que está subindo o dinheiro dela, está enriquecendo, ela está ficando mais rica? Ela então, né, é a pessoa que está sofrendo enriquecimento, enquanto as outras pessoas estão sofrendo empobrecimento, porque elas estão perdendo dinheiro. Então isso aqui, o que está ficando rico, ele é o agente empobrecedor. Por quê? Porque ele está diminuindo o dinheiro dos outros aqui ao redor dele, tá? Ele está diminuindo, se ele fosse aqui o agente, né? Se fosse o mesmo conceito de química, ele seria aqui, né? O que faz as outras espécies químicas sofrer empobrecimento. Então ele é o agente empobrecedor, porque ele empobrece os outros e ele enriquece a si mesmo, beleza?
uma outra situação inversa, né? Você tem aqui um bom samaritano. Essa pessoa aqui, ó, ela ao invés de querer o dinheiro dos outros, ela vai doar dinheiro para os outros. Toma aí, 10 conto, 5 conto, 30 conto. Beleza? O que vai acontecer com o dinheiro dela? O dinheiro dela vai cair, ela vai empobrecer. Só que o que ela está fazendo para os outros? Ela está enriquecendo. Então, né, fazendo uma analogia, ela é o agente enriquecedor e ela sofre empobrecimento, tá? Então é mais ou menos o que acontece, certo? O agente redutor, ele reduz outra espécie química, ele sofre então oxidação. E o agente oxidante, ele oxida outra espécie química e ele sofre ali a redução. Beleza? Voltando na reação de combustão aqui do carbono, formação de CO2, combustão completa, né? Quem que sofre oxidação? Quem sofre oxidação, eu sei que é o carbono. O carbono oxida, porque ele tem ali um aumento na carga, tá? Então você vai pegar, no caso aqui parece um elemento químico, mas é, né, uma substância que é monoatômica e simples, tá? Mas se fosse, por exemplo, aqui, ó, H2O, H3PO4, se fosse uma molécula maior, uma substância, né, que não fosse simples, você também falaria que ela que é o agente redutor. Porque, ó, o carbono, a substância carbono, né? Então você vai sempre falar que a substância que é o agente, beleza? A substância carbono oxida, então aqui é o nosso agente redutor. Por quê? Porque ele faz os outros reduzirem. Já aqui com o oxigênio eu sei que ele sofre, né, uma queda no NOx, ele então vai reduzir. Se ele reduz, ele, portanto, é o agente oxidante. Olha aí, o oxigênio é agente oxidante. Não é só o oxigênio que oxida as outras coisas, não, tá? Mas o oxigênio tem esse poder de oxidar, tá certo? E o agente oxidante, então, vai ser o O2. Tá vendo que não é só o oxigênio? É o O2, portanto. Então, sempre fala as substâncias, tá? Quando você for identificar os agentes que estão aqui nos reagentes. Seria mais ou menos por aí, pessoal. Boa sorte para vocês, toma cuidado aí com detalhe, tá? Sempre que forem fazer reação química, usa aquilo que eu falei. Escreva cada átomo, por exemplo, aqui só tem um carbono, aqui tem 2 átomos de oxigênio, aqui tem um carbono e 2 oxigênios, e fala o NOx individual deles, que aí você tem uma chance menor de errar. Beleza? Acho que por hoje é só, pelo menos por esse vídeo. Grande abraço a todos e fui!